Nós somos acostumados a pensar que os desenhos animados passam apenas coisas boas pra gente, mas todo mundo sabe que se olhar com muita atenção, a gente vai começar a ver algumas coisas terríveis que provavelmente não eram pra serem mostradas. Por exemplo, quando Lula Molusco some e ninguém diz absolutamente nada. Isso aconteceu no episódio SB-129, e é um episódio onde o Lula Molusco cai no freezer e fica congelado durante 200 anos, até que ele sem querer consegue escapar daquela situação. Se a gente for pensar de uma maneira superficial, ele simplesmente ficou ali e ninguém encontrou ele. Ponto. Agora, se a gente for pensar de uma maneira racional, dá pra ver que provavelmente o Bob Esponja e o Sr. Siriguejo deixaram ele preso ali. Isso porque ali era o freezer. Então, o Sr. Siriguejo eventualmente iria abrir ele para pegar ou guardar alguma coisa. Então tá na cara que eles não queriam que o Lula Molusco voltasse. Por isso, deixaram ele ali preso durante todo esse tempo. Bom, então se liga que hoje eu vou te mostrar 10 fatos perturbadores em Bob Esponja que provavelmente vocês não viram. A primeira coisa aqui que eu gostaria de mostrar pra vocês é a morte do Bob Esponja, que possivelmente iria acontecer por conta do Patrick. Sério, é incrível como ele consegue fazer coisas erradas. O episódio Preso no Espremedor mostra como Bob acaba ficando preso entre dois rolos de secar. Ele fica preso ali durante a maior parte do tempo do episódio. O problema é que ele poderia sair com um pouco de esforço dali, só que o Patrick acaba chegando e deixando as coisas bem piores. Ele joga cola ali no Bob Esponja, então ele tenta seguir normalmente o seu dia, porque ele não conseguia sair daquela situação. Mas logo depois disso, nós conseguimos ver que ele ficou tão preso ali que não conseguia comer absolutamente nada. Então, se ele não conseguisse sair daquela situação, pode ter certeza absoluta que a gente iria conseguir ver o Bob Esponja morrendo de fome. Só que esse tipo de coisa não para por aí. Eu vou te mostrar que provavelmente o Bob Esponja seria capaz de matar o seu próprio filho se ele tivesse um de fato. No episódio Rocky, a Baby Valve, mostra que o Bob Esponja e o Patrick adotaram um pequeno molusco como se fosse filho deles. E isso é bem interessante, porque eles literalmente assumiram o papel de pai e mãe, cuidando do bebê como se de fato fosse um bebezinho dos dois. Mas isso já muda bastante no episódio To Love a Party, quando vemos o próprio Bob Esponja com uma raiva tremenda e acaba assassinando um bebê molusco. Ele literalmente corta ele no meio, como se não houvesse um amanhã. E isso é terrível, porque tudo que aconteceu no outro episódio foi jogado no lixo aqui. De verdade, os moluscos têm vida, pelo que a gente conseguiu ver, e o Bob Esponja vai e corta ele no meio. Mas, bom, o Bob Esponja já é culpado por meio que assassinar os moluscos que ele dizia cuidar. Só que essa aparentemente não é a primeira morte que vem por parte do Bob Esponja. O que aconteceu no episódio Sands Rocket é um tanto quanto estranho, porque mostra que o Bob Esponja e o Patrick roubam o foguete dela com esperanças de encontrar um outro planeta para explorar. Mas o problema aqui é que no início do episódio foi mostrado que a Sandy conversa com o Bob Esponja sobre tudo aquilo. E ela avisa para não tocarem no foguete para evitar o último acidente que aconteceu quando eles não escutaram ela. E bom, nesse momento mostra um monte de lápides dos peixes, e isso claramente dá a entender que o Bob matou geral ali na fenda do biquíni. Bom, continuando nessa onda de mortes e personagens insanos, eu queria deixar claro pra vocês que o Sr. Siriguejo mataria por dinheiro com certeza absoluta. Todo mundo sabe muito bem que a insanidade do Sr. Siriguejo é bem interessante, porque ele geralmente fica nesse estado quando acontece algo com o seu dinheiro. Ele fica literalmente insano. Vou te dar como exemplo um episódio que o Sr. Siriguejo consegue uma nota de 1 milhão. Muito dinheiro, né? Então, para celebrar isso, ele leva o Lula Molusco e o Bob Esponja para ir pescar. Só que por acidente, um molusco acaba pegando a nota dele. Então, para conseguir pegar o dinheiro de volta, ele usa o Bob e o Lula como iscas e quase faz os dois morrerem por causa de uma nota. O cara literalmente não liga pra vida de ninguém quando o assunto é dinheiro. Bom, agora nós vemos o Bob fazendo mais uma coisa terrível. Ele fica assistindo seus amigos enquanto eles quase morrem. Isso aconteceu no episódio Pressure, quando o Bob Esponja entra em uma competição com a Sandy para ver quem é melhor.
os animais marinhos ou os animais que ficam na terra, os terrestres. Mas as coisas começam a ficar intensas quando a Sandy tira o seu traje ali no meio do oceano mesmo. Só que ela começa a se afogar em instantes. E o pessoal só fica assistindo isso acontecer e ficam zoando ela por ela não conseguir respirar. Isso tudo ignorando o fato dela estar morrendo. E nós conseguimos ver esse tipo de coisa em outras ocasiões também. Como por exemplo, quando a Sandy tá arrumando seu filtro de ar da casa dela. E o Bob Esponja acaba estragando tudo. Então, a Sandy acaba quase morrendo asfixiada ali também, presa no seu próprio traje que tava acabando o ar. Uma situação muito perigosa que com certeza poderia matar ela em instantes. Vocês já viram o episódio O Bully? Bom, esse é um episódio sobre um valentão que vem pra classe da Senhorita Puff de aprender a dirigir. Esse valentão ameaça o Bob Esponja falando que ele vai levar uma surra. Então, o Bob fica tentando evitar esse cara e até mesmo vai falar com a Senhorita Puff sobre o que está acontecendo. Só que nós sabemos muito bem que a Senhorita Puff não liga muito pro Bob Esponja, porque o Bob Esponja só enche o saco da coitada, então ela não liga realmente pra ele. Mas isso tudo acaba não tendo efeito nenhum. E eles levam aquilo como se fosse algo normal e o Bob Esponja de fato apanha mesmo. Eles até usam isso como forma de comédia. E não, isso não está certo de jeito nenhum. Bullying é um tanto quanto perigoso e só quem já sofreu sabe muito bem que é um tanto quanto tenso. Esse é um fato perturbador sobre o desenho, passando o pano para esse tipo de mensagem que é um tanto quanto cabulosa. Agora voltando para a Senhorita Puff, o Bob Esponja não é nenhum aluno exemplar e a Senhorita Puff sempre fica muito bolada da vida com ele. O problema é que chegou em um ponto tão insano essa relação deles que a Senhorita Puff desejou a morte do Bob Esponja. Isso aconteceu depois que tinha acontecido um acidente e a Senhorita Puff não conseguiu mais se inflar. E isso fez ela mandar o Bob Esponja para uma espécie de corrida que com certeza ele acabaria morrendo. E o pior, ela sabia de tudo isso. Pelo menos era o que ela queria, que ele morresse. A gente sabe muito bem que o pessoal da Fenda do Biquíni não é lá das melhores pessoas, porque nós vemos muitas insanidades acontecendo ali. Só que o fato terrível de hoje é que, se a gente parar para analisar tudo que está acontecendo, nós podemos ver que eles são todos viciados em hambúrguer de siri. Sério, o nível aqui é que se faltar esse hambúrguer na cidade, a cidade inteira vai por água abaixo, porque é o hambúrguer que mantém a paz do lugar todo. Se ele sumir, já era, o apocalipse acontece. E isso, no meu ponto de vista, faz esse ser uma das piores coisas do desenho, porque se mexerem com essa ordem, literalmente acontece um apocalipse naquele lugar. E isso casa exatamente com o fato da vida do Plankton ser muito miserável, se é que vocês me entendem, sério. Isso é bem triste pra falar a verdade. O Plankton tem um restaurante falido, onde ninguém vai comer, e ele tenta de uma forma desesperada sempre conseguir pegar a fórmula pro hambúrguer de siri e conseguir atrair clientes, porque é só aquilo que atrai os clientes. Só que isso não para por aí, porque ele era muito amigo do seu inimigo nos dias de hoje. E isso só faz as coisas ficarem cada vez pior e um tanto quanto chatas pra ele. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, o Sr. Sirigueijo, junto com o Bob Esponja, fizeram de tudo para esconder um corpo. E isso foi de longe uma das piores coisas que eles já fizeram. No episódio onde o inspetor de saúde vai lá para fazer uma vistoria, os dois acabam acreditando que esse cara é na realidade um inspetor falso que estava passando na televisão. Então, com isso, a gente consegue ver que se for para não ser descoberto, eles literalmente matariam os peixes daquele lugar todos e esconderiam. Bom pessoal, vocês curtiram esses 10 fatos perturbadores de Bob Esponja? Querem que eu traga mais aqui pra vocês? Deixa aí nos comentários o desenho que logo logo eu trago mais. Então muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima!